Queria agradecer o convite e é um prazer estar aqui discutindo uma mesa tão importante. Agora nós vamos falar sobre antitrombóticos, só que especificamente no infarto com supra. Onde é que passa aqui? Bom, aqui são os meus conflitos de interesse. E eu vou trazer aqui um caso clínico para vocês pensarem um pouquinho. Um caso clínico que aparece no dia a dia de vocês, mulher, 83 aninhos, há 1 hora dor na mandíbula associada à fraqueza intensa, e apesar de não ser uma dor torácica, ela fala que é igual a do infarto prévio, então provavelmente é para levar a sério, né? E além dela já ter infarto anteriormente, ela tem DPOC, doença do refluxo e doença diverticular dos cólons com hemorragia digestiva no passado, sem recorrência há 2 anos. Ou seja, uma paciente ótima aí para vocês pensarem, cheio de problemas. E faz uso dessa polifarmácia aí. No exame físico, chama a atenção que com hora de dor ela já está em KILIP2, estertores bibasais, e este é o eletro da nossa paciente. Um eletro que claramente mostra um supra-GST na parede inferior, também conhecido como supra-ortopédico, porque até o ortopedista consegue ver. Além do supra, tem um BAV de 2º grau, MOBITS 1, aí, já mostrando o distúrbio do ritmo. Diante dessa paciente, para complicar um pouquinho mais nossa vida, e aproveitando tudo que foi falado aqui sobre os desafios de tratar no sistema público no Brasil, essa paciente está num serviço sem hemodinâmica e o tempo para transferir é de 2 horas, ou seja, você vai ter que se virar com fibrinolítico. Optaram por dar tenecteplase, dose pela metade, e a partir daí, qual é o esquema antitrombótico que vocês têm que dar? Opção A, aspirina e enoxaparina nesta dose. Opção B, aspirina, ticagrelol e enoxaparina. Ou opção C, aspirina, clopidogrel e enoxaparina, dose reduzida. Pense aí com carinho o que é que vocês marcariam, depois a gente vai falar a resposta. Bom, pessoal, quando a gente fala em tratamento antitrombótico na coronariopatia aguda, é fundamental lembrar da fisiopatologia. Poxa, Remo, mas falar em fisiopatologia num feriado, fazendo frio, pós-prandial, é para todo mundo dormir, não é isso? Mas a verdade, pessoal, é que essa figura é a mais importante da aula. É ela que vai nos fazer entender tudo. Por quê? Porque o trombo ele tem 2 componentes. Um trombo vermelho, rico em fibrina e hemácias, e um trombo branco, rico em plaquetas. Quando eu faço a fibrinólise, eu quebro parcialmente o trombo vermelho e, com isso, eu ainda exponho produtos de degradação da fibrina que podem formar novos trombos. Por isso que, após a fibrinólise, eu tenho que manter anticoagulado até fazer o tratamento intervencionista, que aí pode durar alguns dias, dependendo de onde você estiver. Quando eu vou tratar tanto pós-fibrinólise como pós-angioplastia, eu tenho que tratar o trombo branco, porque ele é o começo de tudo. Então, eu tenho que dar antiplaquetário. Então, vamos começar pelo trombo branco. Aqui está talvez o medicamento mais importante, não só da cardiologia, como talvez um dos mais da medicina, chamado aspirina. Ele é tão importante que um professor meu de cardio falava que quem tinha que dar aspirina era o porteiro do hospital. E a aspirina ela foi testada lá no estudo ISIS, década de 80, metade dessa plateia não tinha nem nascido ainda, mostrando redução de mortalidade. Então é um medicamento inquestionável, tem que ser usado em todo mundo. Qual que é a dúvida hoje? É se nós devemos deixar a aspirina por muito tempo. Talvez a tendência é tirar no 3º mês, enfim, isso é algo que se discute ainda. Depois nós aprendemos que a aspirina isoladamente não era o suficiente, era preciso ter 2 antiplaquetários. E aí veio o clopidogrel, no estudo COMET, mostrando a redução de eventos, morte, infarto, AVC, a favor do clopidogrel contra o placebo, lembrando todo mundo já em uso de aspirina, como era recomendado. Porém, o clopidogrel tem limitações, é uma prodroga, ele precisa de metabolização hepática antes de virar medicamento. Então, 30% das pessoas caucasianas não respondem ao clopidogrel por questões genéticas. E aí vieram novos medicamentos melhores, já foram citados aqui pelo Dr. Roberto, vou falar rapidinho então. Um é o prasugrel, que no estudo Triton reduziu os desfechos compostos, porém, ele também aumentou o sangramento. A questão é que o número necessário para tratar, em termos de eventos isquêmicos, é menor do que o número necessário para fazer mal. A NNH, Remo, traduz isso. É simples, eu preciso tratar 46 para reduzir um evento isquêmico, infarto, por exemplo. Mas eu preciso tratar muito mais para aumentar a hemorragia. Então, o que é que
isso traduz que o benefício líquido é favorável, exceto em um subgrupo de paciente, repetindo, AVC prévio. Então, nesse paciente você não pode usar. E se o paciente for idoso ou tiver menor que 60 quilos, dose de manutenção pela metade, 5 miligramas. Outro que chegou na cena foi o ticagrelor, também já foi falado no estudo Pleito, redução também de desfechos compostos. E o ticagrelor é um medicamento bem versátil, inclusive o estudo Pleito não incluiu apenas angioplastia, então ele tinha pacientes com e sem angioplastia, enquanto o Triton era só angioplastia. Limitações do ticagrelor, tem que usar 2 vezes ao dia, para alguns pacientes isso pode ser meio chato de usar, e também ele causa em 15% das pessoas uma sensação de falta de ar, uma dispneia transitória, mas que ela desaparece, não é nenhuma consequência grave cardiovascular. É igual dor de cotovelo, incomoda, é chato, mas uma hora vai passar e não mata ninguém. Bom, e aí, em relação à trombólise, a gente já tem evidência de poder usar o ticagrelor, que é o quê? Um estudo brasileiro chamado TREAT, que mostrou que é seguro usar o ticagrelor. Veja bem, ele não mostrou que é benéfico, mas que é seguro. Então, se você quiser usar o ticagrelor pós-fibrinólise, você pode, só que com 2 ressalvas. Primeiro, esse estudo excluiu pacientes acima de 75 anos, e segundo, eram pacientes já após algum tempo de fibrinólise. Não era o uso ao mesmo tempo, então tinha que esperar aí pelo menos um dia para você poder usar. Bom, quando você tem 2 medicamentos muito bons, sempre vem aquela pergunta, né? Quem é o melhor? Prasugrel ou ticagrelor? Então nós já tivemos vários estudos comparando os dois, alguns com os resultados favoráveis ao prasugrel, outros com resultado sem diferença, e aqui vem a resposta, que é uma meta-análise de vários estudos, inclusive com técnicas de análise indireta, mostrando o seguinte: primeiro, quando eu comparo prasugrel e clopidogrel, prasugrel melhor, porém aumentou o sangramento. Ticagrelor e clopidogrel, ticagrelor melhor, porém aumentou o sangramento. Agora, quando eu comparo prasugrel e ticagrelor, qual é a resposta? Tanto faz. A única diferença é que o prasugrel reduziu trombose existente, tanto que é um medicamento interessante para angioplastia primária. Agora vamos para o outro lado do trombo, que é a parte anticoagulante. Então, a heparina, como já foi falado aqui também, foi um dos primeiros medicamentos usados no infarto. Aqui um estudo bem antigo que mostrou aumento de patência da artéria pós-fibrinólise. Porém, como a vida evolui, né, a gente teve medicamentos melhores, como a enoxaparina, que no estudo Extract mostrou redução de óbito ou infarto em 30 dias, de tal maneira que é o anticoagulante de escolha. Grande questão importante da enoxaparina. Em pacientes com mais de 75 anos, a dose tem que ser reduzida para 0,75 miligramas por quilo de 12 em 12 horas. E no paciente com disfunção renal grave, clínica menor que 30, tem que ser metade da dose. Depois o fondaparinux no estudo OASIS, em que houve também uma redução de eventos em comparação com a heparina, embora era um desenho meio estranho, porque eles misturaram heparina e não heparina no mesmo grupo, mas fica como opção também. E aí uma pergunta que acabou de ser respondida por esse estudo chinês, o estudo Wright, acabou de sair, está quentinho aqui esse paper. Eles testaram anticoagulação plena de rotina versus placebo após a angioplastia. Lembram que eu falei que depois da angioplastia a gente quebra o trombo vermelho completo, então não precisa usar anticoagulante após, você usa durante. O que é que esse estudo viu? Não teve diferença em anticoagulação plena após a angioplastia. Se você quiser deixar profilática para prevenir TVP, outra coisa. Mas anticoagulação plena não tem indicação, a menos que haja outras situações como FA, trombo cavitário e assim por diante. Bom, agora voltando para a nossa paciente, eu acho que todo mundo já vai responder a questão correta, né? Que é o item C. Então, essa paciente tem que receber aspirina, como todo mundo, clopidogrel sem dose de ataque, porque ela tem mais de 75 anos. Se ela tivesse menos, você daria 300 miligramas dose de ataque, e enoxaparina, dose corrigida, até fazer o cateterismo. Bom, pessoal, então, para terminar, para ficar de mensagem, qual que é a receita de bolo que vocês vão levar para casa aí no dia a dia de vocês, nos antitrombóticos, na coronariopatia aguda com supra? Então, nós temos 2 situações. O infarto com supra submetido à fibrinólise como estratégia de reperfusão, e a segunda situação, a angioplastia primária. Em todos, eu vou dar aspirina, não tem dúvida.
Dose de ataque 300 mg, manutenção 100 mg. No caso da fibrinólise, eu posso usar o clopidogrel e, se o paciente tiver menos de 75 anos, posso usar o ticagrelor. E eu vou manter anticoagulado até fazer o cateterismo. Essa é a receita de bolo do infarto com supra tratado com fibrinolítico. Na angioplastia primária, além da aspirina, eu vou dar o prasugrel ou o ticagrelor, lembrando, prasugrel contraindicado se AVC prévio. E na hora do procedimento, eu vou usar heparina, como a gente tem que usar, né, como qualquer angioplastia. Porém, após o procedimento, eu não preciso manter anticoagulado. E o inibidor de 2B3A, ele é opcional, como já foi falado aqui também pelo Dr. Roberto. Qual é o paciente que não pode ou não vai usar prasugrel nem ticagrelor? Duas situações. Número 1, aquele paciente que vai precisar de anticoagulação a longo prazo. Então, por exemplo, o seu paciente tem fibrilação atrial e ele vai precisar usar anticoagulante. Então, você não deve misturar o anticoagulante oral com o prasugrel e ticagrelor, senão você corre risco de dissolver o trombo e dissolver o paciente junto. A outra situação é quando você não tem o prasugrel ou ticagrelor no seu serviço, porque, afinal de contas, quem não tem cão caça com gato, quem não tem prasugrel ou ticagrelor se vira com clopidogrel mesmo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Remo. Foi bem prático.